então, nessa história enigmática de Édipo Rei. E aí eu quero perguntar a vocês, o que é um enigma? Porque essa é uma história que nos trata de enigma. Essa palavra já apareceu para nós, porque nós vimos que o Deus em Delfos, Apolo, ele fala por enigmas. Então, quando o Deus Apolo, que é um Deus ligado ao conhecimento, que é um Deus ligado à luz, que é um Deus ligado ao sol, que é um Deus ligado ao arco e à flecha, porque ele é o Deus que vê longe e, portanto, que alcança longe. Por isso, o som e a flecha, eles vão longe, né? Essa ideia das lonjuras está ligada a Apolo. Ele é um deus da saúde também, da cura, ele é ligado à cura, mas ele também provê a peste. Quando nós vemos na Ilíada a peste que se abate sobre o exército dos gregos, quem é o autor da peste é Apolo. E uma das imagens que se faz é que Apolo está atirando de longe, né? Como se ele estivesse com o arco da peste na mão atirando. Ele mira e atira de longe. Então, essa ideia do enigma, ela está presente no Templo de Delfos, como o lugar onde se vai indagar o Deus, e o Deus sempre responde, mas ele responde por enigmas, ou seja, uma mensagem que carece de interpretação. Então, tem aquela frase do filósofo Heráclito, que eu já citei, que diz assim: o Deus em Delfos, Apolo, não esclarece nem oculta, mas ele dá sinais. Então, que o Deus nos dá algum sinal para nós interpretarmos. E essa é uma chave dessa história de Édipo, porque nós temos uma segunda figura que fala por enigmas na história, que é a esfinge. Vocês já se depararam com a esfinge aí, né? A esfinge tem até lá no Egito essa imagem reproduzida, né, de uma versão da esfinge. Ela era chamada também da cantora, né, a cadela cantora, que ela tem traços femininos, mas ela tem uma forma de leoa canina, uma leoa canina, uma cadela cantora, como se diz no mundo antigo. Tem um rabo de serpente, tem garras de leão, presas de leão, e ela canta enigmas. E aqueles que não sabem decifrar o enigma, ela os devora. Daí a célebre frase: decifra-me ou te devoro. E a esfinge foi utilizada para muitas imagens da vida. A vida se apresenta a nós, a vida no sentido aqui de destino, né? de caminho, sob a forma da esfinge. Tem um escritor que diz: em cada esquina há uma esfinge a nos devorar, há uma esfinge a nos perguntar: decifra-me ou te devoro. Ou a gente decifra a vida, ou a vida nos consome. Essa é uma imagem que eu gosto muito, eu acho bonita. Ou a gente acha, ou a gente leva a vida, ou a vida nos leva. É uma imagem que também me dizia uma vez no Rio de Janeiro um palhaço do programa Bambalalão, um palhaço Pampam. Encontrei ele num bar, né? Eu era criança, assistia, de repente eu estou num bar, quem aparece? O palhaço Pampam, que passava na Rede Globo. E a gente tomou cerveja junto, e lá pelas altas ele soltou essa, né? E essa é uma imagem que eu gosto muito, que é a da correnteza do rio. Ou você usa a correnteza do rio ao seu favor, ou ela te arrasta, né? Então, essa é uma imagem. Ou você decifra, ou você é engolido. Mas a imagem, aqui eu estou esticando esta imagem para o uso pessoal e para vocês também, essa ideia da esfinge, né?
Em muitos momentos, uma esfinge aparece para nós, e quando eu não acho o caminho, aquilo me devora. De toda maneira, no mito, ela é muito concreta. Ela é um mal que assola a cidade de Tebas. E eu não sei exatamente, se alguém souber, ajuda, porque há versões contrárias. Quando ela aparece, eu não sei se ela já tinha aparecido com Laio rei, ou se ela aparece como uma das consequências da morte de Laio. De toda maneira, na época em que Laio está morto, a esfinge assola a cidade de Tebas, ou seja, ela toma conta de uma região e ela anda devorando pessoas. E todo mundo está em polvorosa com isso, porque não dá para andar pelos caminhos, porque de repente aparece a esfinge, te propõe um enigma, e se você não sabe, ela te devora. E aí há outras versões. Há uma versão em que há uma profecia, e aquele que decifrar o enigma da esfinge será um grande rei, e será um enviado dos deuses, um grande rei. Mas também há a versão de que o próprio Creonte, vocês sabem quem é o Creonte? Não. Então, nós vamos voltar. O próprio Creonte havia dito que ele daria o trono de Tebas àquele que decifrasse o enigma da esfinge e daria a sua irmã Jocasta, que estava viúva, né? Daria a mão de sua irmã e o trono àquele que desvendasse que livrasse Tebas da esfinge, porque estava muito chata aquela história. Creonte é o irmão de Jocasta. Jocasta, a mulher de Laio. Laio, o rei de Tebas, que foi morto. Ok? Então, temos essa história da esfinge, e ela é muito legal. E vamos fazer uma pausa aí. Vamos voltar lá adiante. Então, nós temos na cidade de Tebas o Édipo Rei. Já começa com Édipo Rei. A peça se chama Édipo Rei. E aí nós temos um clamor da população, todo mundo indo ao palácio, né? Um grupo de senhores e crianças e mulheres e idosos indo ao palácio suplicar. E aí uma coisa que é importante para vocês entenderem a cultura grega. A súplica no mundo grego, ela tem um gesto ritual, tem um jeito de fazer a súplica. E se você fizer desse jeito, ao mesmo tempo você suplica para alguém, mas você invoca a atenção dos deuses. E um deus especial, que é Zeus. Zeus é o deus que vigia as súplicas. Está claro isso? Então, não é pedir de qualquer jeito, você tem que se ajoelhar de uma certa forma, fazer um gesto de súplica, e esse gesto ele invoca os deuses, tá bom? Então, o povo está em súplica, e isso é religioso, isso não é um pedido humano para uma pessoa humana, isso é também um gesto religioso na cultura grega. Então, a súplica não atendida, ela tem lá as suas consequências, né? Então, o povo faz uma súplica ritual ao seu rei e diz: ó rei, não nos abandone, olha para o nosso sofrimento, olha o que nós estamos passando. E o rei diz: e vocês acham que eu não estou olhando? E ele diz uma coisa que é belíssima: tudo isso que acontece com vocês dói muito mais em mim do que em vocês. E é verdade, mas poderia ser só uma figura de linguagem. Mas é uma verdade irônica, porque ele não sabe por que dói nele ainda, porque ele não descobriu a sua história. E aí ele diz: eu vou fazer tudo para poder resolver estes males. E que mal é este? É uma peste.
em que nada cresce. A vida não mais germina naquela terra. A terra está contaminada por um miasma. Miasma é uma espécie de maldição que se abateu sobre aquela terra. Luiz, por que se abateu? Aí nós vamos voltar à nossa primeira aula. De algum modo, a ordem de Zeus, a lei de Zeus, como a gente diz, né? A harmonia do cosmos foi ferida. Por quê? Porque existem, aí esse é um tema lindíssimo, existem leis não escritas. Os gregos tinham essa noção. Existem as leis que os homens fazem, mas existem as leis não escritas. Vocês conseguem entender essa ideia? Essa lei não escrita é uma lei cósmica, é uma lei de Deus, é uma lei que está no mundo. Mesmo que alguém promulgue uma outra lei, essa lei continua valendo. O homem não pode abolir essa lei. Ok? Vamos pensar numa cena absurda, né? Nós estamos na Alemanha nazista e nós temos uma lei que me impede de acolher na minha casa um judeu, ok? Estou pegando um exemplo, não quero ferir a imagem de ninguém, me acolhe. O que me compete como cidadão? Obedecer esta lei, ok? Então, o que eu deveria fazer? Se eu souber que tem algum judeu escondido numa casa, ele era meu amigo e bate na minha porta e pede asilo, eu tenho que denunciá-lo ao Estado. E eu estaria sendo um homem correto em relação ao Estado, estou obedecendo às leis. Mas parece que tem uma relação minha com essa pessoa que não diz respeito só a essa lei, diz respeito a uma espécie de pertencimento à humanidade, porque eu sou capaz de sofrer na minha pele, por empatia, a dor que ele está sentindo, e eu sou capaz de me comover com a dor dele, e eu digo, não, existe uma lei, aí eu moderno, eu não sou grego, eu chamaria uma ética pessoal, ou seja, um conjunto de valores que me vinculam à vida e diz para eu negligenciar essa lei, para eu ir contra a lei e acolher essa pessoa na minha casa, ainda que isso me ponha em risco. Vocês estão entendendo isso? É dessa lei que eu não sei explicar por que ela existe e o que ela é, mas é uma lei que parece estar implícita no fato de eu pertencer a isto que nós chamamos humanidade. Toda vez que eu vejo alguém sofrendo, alguém sendo espancado, conheça eu ou não aquela pessoa, seja ela do meu universo de relação ou não, aquilo me fere. Por alguma regra que me faz afirmar, isso não pode acontecer. Não importa quem ele seja, algo diz dentro de mim que isso não pode acontecer. Estão entendendo isso? É uma lei esquisita, o que é um conjunto de valores que vocês podem ficar na dúvida, e eu também fico. Será que isto é cultural? Muito provável que a cultura incentive isso. Mas por que dentro de algumas culturas que são contrárias a essas ideias, isso também aflora no ser humano? Por que às vezes, essas regras afloram em contradição com a cultura local? Então, tem lá uma cultura que impõe às mulheres uma determinada ação muito violenta. Por mais que seja cultural, a gente fica, mas mesmo sendo cultural, eu sou contra isso. Tem alguma coisa que parece ser maior do que isso. Mas talvez essa reação também seja cultural. Não importa. O que importa é que nós temos leis não escritas. Ok? Não sei se temos. Os gregos tinham. Mas nós podemos traduzir que são valores que valem e não depende de contexto. Sabe aqueles valores que não dependem de lugar? Parece que eles valem sempre. Uma hipótese aqui, não sei se existe isso. Pode ser.
Mas não depende se eu estou na Arábia, se eu estou na China, se eu estou em Cuba ou se eu estou no Brasil, alguém que eu vejo morrendo afogado e eu posso salvá-la, eu posso esticar a mão, parece que seria um ato absolutamente criminoso eu não esticar a mão. E isso parece estar no o nosso universo de, de compreensão do mundo. A gente vai chamar isso de ética, de uma certa moral, pode ser, mas isso vai corresponder às leis não escritas. Para os gregos, era muito ser um homem belo, lembra da ideia da beleza? O homem belo e bom seria observar estas regras. E qual é uma destas leis? Uma dessas leis, não derramar o sangue de seus próprios pais. Derramar o sangue de um outro tem a sua gravidade. Agora, derramar o sangue daqueles que te geraram, isto põe o universo em desordem. E o filho mate o pai é muito mais grave que o filho matar o vizinho, qualquer outra coisa. Por quê? Ele cria um rompimento na cadeia. Ele tira a vida daquele que deu vida para ele. Então, é como se ele estivesse matando o lugar de onde ele ganhou vida. Estão entendendo essa lógica confusa que eu estou explicando aqui? Me ajude. Isto é gravíssimo. Um filho que tira a vida dos pais é uma das leis não escritas. Não importa se isso é na cultura egípcia, grega ou não, isso vale para sempre. Por quê? Aquele que te deu a vida, você pode não gostar, mas você tem o respeito por isso. Você saiu dali. E você matar é como você negar a tua existência de um jeito confuso. Tem uma outra lei esquisita, bem esquisita, que parece estar entronizada em nós. Desejar sexualmente os próprios pais, né? Desejar a mãe, desejar o pai, ter relações sexuais com o pai e a mãe é uma coisa que, na grande maioria das culturas, se não todas, é uma aberração. Isso parece um tabu. Aliás, só de vir à mente essa ideia, a gente já fala, ai, credo, não quero nem pensar, né? É muito comum, às vezes, bom, era comum para mim, né? Eu não sei, as gerações mudam, mas quando a gente começa a ver os nossos pais falando de coisas mais picantes, a gente fala, eu não quero saber das suas histórias, eu não quero imaginar vocês nesse universo. Então, isso criou um certo tabu, a ponto de simplesmente tocar nesse assunto já é esquisito, não é desejável. E para o azar, e aí foi aí que Freud vai explorar muito. Gente, eu não vou cuidar dos problemas de ninguém, não sou psicólogo, estou aqui levantando o problema do mito. Por azar, essas são imagens que nos ocorrem nos sonhos. São imagens esquisitas, seja da violência contra o pai, né, a morte de algum pai, seja em algum desejo, tem uma figura, de repente aparece a mãe no meio da história do meu desejo. E a gente acorda meio assim, perturbado das ideias, que isso, que coisa mais louca, né? Se sentindo culpado. Essa ideia é uma das leis esquisitas. Né? Não é natural, aspas, na palavra natural, né? Não é normal, natural, não é que o filho deseja a mãe. Isso nas culturas tradicionais é muito forte, e isso dá até o crime do incesto, ok? Então, essas são leis que acontecem, e aconteceu isso, aconteceu uma inversão da ordem, aconteceu um ato que pode poluir o mundo. E isso aconteceu em Tebas. E isso polui a lógica do acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Édipo está na sua cidade, querendo descobrir por que isso está acontecendo.
e ele mandou o seu tio aliado, Creonte, ir ao oráculo de Delfos para saber por que isso está acontecendo. E, como eu disse na vez passada, Creonte volta do oráculo, tem aquele mapa para vocês olharem, é longe para burro, ele volta do oráculo e diz, ele volta feliz de descobrir a causa. Veja, um dos primeiros gestos, né, das primeiras ações para você resolver um problema é identificar a fonte do problema. É isso que os médicos querem saber, né? Qual é a fonte do problema. Depois, se tem cura ou não, é outra coisa, mas saber a fonte é já um alívio, né? Tem gente que faz diagnóstico, exame e não descobre o porquê. Ele descobriu o porquê. Já descobri. Ele volta e diz: o assassino do rei Laio está entre nós. E o Édipo fica, puxa, que ótimo que nós descobrimos isso, mas quem é? Aí ele diz: olha, cidadãos, chama todos os cidadãos na praça. Nós descobrimos isso. Se vocês sabem quem foi, digam. Se foi você, se foi algum de vocês, diga, porque se você confessar, eu garanto que você não morrerá, que você será expulso da cidade. Mas eu até lhe dou o perdão se você confessar. Por quê? Porque é urgente descobrir quem é. Agora, se eu souber que foi um de vocês e vocês não confessaram, vocês terão não uma morte cruel, um destino cruel. Se eu souber que o assassino está aqui e ele não se revelou, eu vou ser cruel. Então, você tem a chance de se... E se eu souber que alguém o ajudou e agora se cala, está lascado também. Então, ele vai falando tudo isso. E o sacerdote da cidade diz, olha, além do oráculo, tem uma pessoa que é muito importante, porque ela é, além né, do templo de Delfos, aquele que mais é próximo de Apolo é o sábio Tiresias, o cego. Já ouviram falar de Tiresias? Tiresias é o homem mais sábio do mundo mítico, é aquele que tem o contato com os deuses, mas ele é cego. E justamente porque ele não tem os olhos para o mundo visível, é que ele enxerga o mundo invisível. E ele diz, e você acha, o Édipo diz, né? E você acha que eu não pensei nisso? Já mandei um servo até Tiresias para trazê-lo até mim. E é aí que o Tiresias chega. E eu vou fazer um ponto aqui. Porque a conversa dele com Tiresias nós vamos ler. Tá bom? Porque é belíssima, é belíssima. É difícil, mas é belíssima. Mas agora eu vou contar a historinha para quem está perdido. Quem é Édipo? Então, existia um reino em Tebas, poderosíssimo, a Tebas das Sete Portas, a cidade fundada pelo personagem mítico Cádmo, que é filho de Zeus. É um dos mortais filhos de Zeus, Cádmo, e tem uma tradição longa de grandes reis dessa cidade, da família dos Labidácidas, da qual Laio é o descendente. E diz as más línguas, é bonito isso no mito, né? Dizem que houve que Laio está sendo punido por crimes cometidos na sua família. Aí tem uma série de delitos aí. Bom, o Laio queria saber sobre o seu futuro. E o que o Laio fez? Ele foi ao oráculo de Delfos. Aí lá vai ele com a sua carruagem, andou todo aquele pedaço. E ele indaga o oráculo sobre o seu futuro. E o oráculo diz a ele uma sentença cruel, diz, você será morto pelo seu filho. E ele volta transtornado do oráculo. Né? Você morrerá pelas mãos do teu próprio filho. Se você quer saber o futuro, não fui eu que fui te falar, você que veio querer saber. É isso que você quer saber? Então, vou te digo. Tu serás morto pelas mãos do teu próprio filho.
isso era para ser um enigma para ele precisava entender o que é isso. Ele tomou a frase como uma sentença, voltou e ele combinou com a Jocasta que eles não teriam filho. Ficaram ali naquele assim, não, vamos controlar direitinho, vamos fazer a tabelinha, vamos aqui ver para não dar errado, né? Para não pegar no dia errado. E, claro, a Jocasta, né? Aquela história, né? Não tenho marido, estou muito carente, encheu os canecos dele de vinho numa noite, botou um vinho a mais para esse homem e botou ele no jeito que ela queria. E eles tiveram a sua noite de amor e ela engravidou. E ele ficou transtornado. Quando nasceu Édipo, os gregos antigos tinham um costume cruel. O pai tinha até 7 dias para reconhecer o filho. Ele poderia não querer o filho. É tipo um aborto depois de nascido, sabe? Ele pode não querer o filho. Tinha um nome específico para isso, não é espiar, tem um nome para isso. Então, sabe aquela imagem do Rei Leão, que o rei vai lá e levanta o filho e apresenta? Aquilo significa, eu reconheço meu filho. Né? Aquilo é um gesto que os reis faziam. Então, tem muitas histórias, né? Inclusive, quando ele esperava um menino, nascia uma menina, às vezes ele rejeitava, não quero a menina, quero um filho, etc. Tem muita história assim. E ele, no caso de Édipo, assim que Édipo nasce, ele rejeita Édipo. Ele Édipo, eu vou morrer pelas mãos do meu filho, eu não vou alimentar dentro de casa o meu algoz. Ele pega o Édipo, dá para um servo, e eles fazem uma coisa cruel mesmo. Eles pegam, amarram a criança, os pés da criança, e diz a ele, coloque esta criança no monte do Citeron, para que uma fera o devore, para que ele morra, porque ele não queria matar o filho com as próprias mãos, aí ele ia cometer um outro delito. Né? Então, eles perfuram os tornozelos, né? Passam ferro nos tornozelos de Édipo e o amarra. Olha que cruel, né? Ele fica com os pés perfurados. E por isso ele ganha este nome, Oidipus. Oidipus, que nós traduzimos por Édipo, significa, em grego, pé inchado. Olha que parece um nome chique, mas é pé inchado. Eu, se fosse fazer uma adaptação de Édipo, eu faria no morro, no meio da comunidade, no morro, e a peça se chamaria Pé Inchado. Seria bacana. O pai dele é o dono da boca, ele é o herdeiro, o pai tem medo dele tomar a boca, eu faria uma história por aí, para brincar com o Pé Inchado, o apelido dele. Bom, mas o Édipo ele é levado por esse servo até o Monte Citeron com os pés perfurados, portanto, para que ele não engatinhasse, não sumisse, né? Para que ele ficasse sem poder se mexer mesmo, lá no monte. Só que o servo que o leva está muito mexido com aquilo. Por quê? Alguma coisa dentro dele, e aí a gente vai falar de novo das leis não escritas, sente que aquela ação que ele está fazendo, ele está sendo obediente ao rei. Mas cumprir aquela ordem tem também um descumprimento de uma outra ordem, que é uma ordem mais universal, que é uma ordem dos deuses, matar uma criança. E ele se apieda da criança. E aí, ao invés de matá-lo e de deixá-lo a morrer no monte, ele entrega para pastores, ele leva ele longe, lá perto do Monte Citeron. Ele está indo na direção da cidade de Corinto, perto de Corinto, vocês olharem no mapa, é longe, longe. E ele entrega para os pastores, próximo à região de Corinto. E os pastores, muito pobres, não sabem o que fazer com aquela criança, eles têm que relatar tudo ao rei. Ele se dirige, então, ao reino de Corinto. Pode olhar lá no mapa a região de Corinto. Gente, está fazendo sentido aqui a história para vocês? Estou acompanhando. Eu estou me sentindo solitário aqui, tá bom? Mas tudo bem, estou falando aqui. Acompanhando. Ok. Então, lá em Corinto, nós temos uma situação. Políbio e Mérope são os reis de Corinto. Depois eu ponho esses nomes tudo para vocês. Políbio
é o nome do rei, e Mérope é o nome da rainha. Parece nome de xarope, né? Mas é Mérope. A Mérope tinha um problema. Ela era estéril, ela não tinha filhos. E a grande calamidade do reino de Corinto é que eles não tinham descendentes. E, de Luiz, eu repente, tenho uma pergunta. diga, Gustavo. Ele é levado a Corinto, né? Mas da onde que ele sai? De Tebas. Eles estão em Tebas. Ah, beleza. Lembra que Tebas é a cidade de Cádiz, uma cidade das sete portas, a famosa cidade do mundo antigo. Se você fala no mundo antigo, a cidade famosa, a gente não é Atenas. Né? A cidade famosa é Tebas, é Corinto. Atenas vai se tornar famosa um pouco depois. Né? É Argos. A própria Esparta não é tão famosa. Né? Esparta é a terra de Menelau, mas Argos é a terra de Agamêmnon. Né? Argos, Corinto, Tebas, Mecenas, são cidades grandes do mundo antigo. E não havia país, né? A Grécia não era um país, a Grécia eram cidades. Cada cidade é tipo Roma, né? Cada cidade é o seu império. Então, cada cidade é o seu próprio império, por isso depois foram chamadas de cidade-estado, de polis. Bom, e o rei Políbio, quando vê aquela criança, e ele percebe ser uma criança de traços físicos muito nobres. Parece que tinha uma, né, a nobreza estava no sangue nessas lendas míticas. Né? Então era um menino corado, um menino forte. E ele vê isso, bom, isso aqui não é filho de pastor, isso aqui é um menino de uma certa compostura física, e esse menino é dos deuses. Os deuses me deram essa criança de presente. E ele olha para o pé da criança todo zoado e dá o nome para a criança de Édipo. Compreenderam? Pé inchado. E ele se torna, então, o príncipe de Corinto. Então, Édipo cresce como um príncipe, adorado pelos pais, porque é um presente dos deuses, adorado pelo povo, e ele é criado com as melhores, né? com leitinho de cabra, né? Tomava banho e leitinho de cabra na banheira. Então, assim, é criado da melhor maneira, com os melhores professores, com a melhor formação, é um homem super ilustrado, né? É uma criança super treinada fisicamente, e todo mundo ficava de queixo caído, porque ele era muito poderoso, né? Fisicamente poderoso, ágil, hábil e inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Mas, sabe-se lá quando, eu gosto de contar a minha versão, tá? Minha versão é essa do Luiz. Numa festa, alguém bebeu um pouco a mais, e um companheiro lá dele, do rei, falou: pô, Édipo, tu é o cara mais legal do mundo, pô, adoro você, adoro sua mãe, seu pai. Pô, seu pai, cara, seu pai é massa, meu, adoro, pô, que legal que você está aqui com a gente. Pô, sua mãe é legal, cara. Pô, nem parece que você não é filho legítimo dela, porque você é a cara dela, né? Pô, e o Édipo fica lá, como assim? Não sou filho legítimo. Ele nunca tinha ouvido aquilo, né? Como assim? Pô, não, pô, Édipo, foi mal, pô, bebi, tem nada a ver com o que eu falei, pô, viajei, vamos beber e tal. Mas o Édipo fica com aquela história. Aí não, tem essa versão, né, de que alguém o contou, num, né, mas eu não sei se ele estava bebaço, mas a minha versão é do bebaço. Aqui. Alguém só ia fazer isso fora do juízo. No dia seguinte, claro, ele acorda mal e vai até o rei e fala: rei, ontem alguém me abordou, né, um dos nossos, né, das pessoas que frequentam aqui o palácio, me abordou com essa história. O rei desmente, fala: imagina, que absurdo, você é meu filho, quem foi essa pessoa? O rei manda açoitar o sujeito que falou uma bobagem dessa. E o Édipo se acalma, mas fica com aquilo no coração. Fica com aquilo no coração, não gosta, e ele sai, e um dia ele resolve sair andando. Ele vai ao oráculo de Delfos para consultar o Deus, porque aquele enigma está matando ele. Se vocês olharem lá no mapa, ele vai sair de Corinto, é mais longe ainda do que de Tebas, vai atravessar
parte do que hoje é Grécia e vai chegar até o oráculo. Andou para caramba. E lá no oráculo, ele indaga, né? Quem são, né? Se os meus pais são os meus pais legítimos, eu sou filho legítimo dos meus pais, e o oráculo responde um enigma. Você vai matar o seu pai e vai desposar sua mãe. Tu imagina o susto desse homem. Ele foi lá com uma dúvida pequena, se os meus pais... Pequena não, né? Uma dúvida boa. Meus pais são meus pais? E ele diz assim, olha, é como se o oráculo dissesse, isso é o que menos importa agora, mas assim, a questão tua é que você vai matar o teu pai morrerá pelas tuas próprias mãos e você vai desposar tua mãe. Ele fica transtornado com essa imagem. Dá uma pirada legal. E o que ele decide? Ele pensa o seguinte, eu nunca ousaria fazer isso com os meus pais. Eu amo meus pais. Mas eu conheço histórias nas quais os deuses, por algum destino que eu não compreendo, mexeram com a cabeça das pessoas e elas fizeram atos inconsequentes, que elas mesmas não sabiam. Vocês sabem que a história de Hércules, né, que Hércules olha para seus pais e vê em duas serpentes, né? Então ele vai enganar os pais, ele está vendo duas serpentes, mas na verdade eram os próprios pais. Era uma maldição de Hera. Então ele fala: algum deus nefasto pode jogar sobre mim alguma maldição que eu venha cometer isso mesmo sem o meu desejo. Então ele toma uma decisão dificílima. Ele diz: eu não volto para Corinto. Eu vou andar por aí. Eu vou ser um errante no mundo. Está entendendo a loucura dele? Ele esqueceu a pergunta. Qual era a pergunta? Quem são meus pais? Ele já está pilhado na outra. Mas ele esqueceu a pergunta. E aí ele sai andando pelo mundo sem rumo. Anda, anda, anda. E aí, olha, qual é o nome dele? Pé inchado. Certamente, mais do que os demais nenês, né, os demais bebês, ele engatinhou por muito tempo, porque ele tinha o pé zoado, lembra? Ele tinha o pé perfurado. Então, ele engatinhou muito. E agora ele vai andar muito. Ele é um errante. E tanto andou que um dia, sem querer, ele vai se aproximando de Tebas. Pura sorte do destino. Podia, se vocês olharem lá no mapa, está em Corinto, vai lá para Delfos, depois de Delfos ele fica andando em círculo, vai parar perto das fronteiras de Tebas. Estão compreendendo isso? E neste momento em que ele está indo perto das fronteiras de Tebas, numa encruzilhada dos caminhos, no momento onde os caminhos se bifurcam, nossa, está escura a tela, né? Deixa eu ver se eu clareio aqui. No momento onde os caminhos se bifurcam, ele encontra uma carruagem de um nobre que vem com seus servos em velocidade e ele está na estrada. E o servo, ele encontra uma carruagem de um nobre e o guia da carruagem grita com ele para ele sair do caminho, de um jeito bem grosseiro. Sai do caminho, né? Sai daí, se enxerga, né? Oh, sai da frente. E o Édipo não gosta disso. Havia uma outra lei entre os gregos, mas essa não essa é uma lei dos homens, mas era uma lei compartilhada dos gregos. E o menos nobre sempre cede caminho para o mais nobre, senão é um insulto, é uma ofensa. E ele achou, como ele é príncipe de Corinto, é esse que vem no caminho e me insulta, assim, sai da frente, sem perguntar quem eu sou. Então, oferecer a passagem era um ato de cortesia, era um ato religioso. Não, quem é você? Eu sou fulano.
eu lhe cedo a passagem, muito obrigado, né? Aquela coisa bem cortês. O cara chegou gritando com ele, e como ele falou, eu não saio da frente, porque né, eu não vou sair. Como assim sai? Ele tomou uma chicotada do cocheiro. Ah, ele não teve dúvida. Ele arrancou suas armas e matou todo mundo, inclusive quem estava na carruagem. Apenas um deles, um dos servos, horrorizado, saiu correndo e escapou. Ele falou: não vou correr atrás de um servo, né? Mas matou todo mundo que estava ali. Direito dele. Direito dele. Insultaram ele, ele passou a faca em todo mundo. Eles estão achando que é quem, né? Vamos brincar aqui, né? Tipo, sei lá, né? Alguém chega e pensa aí numa lógica assim, né? Moderna, né? De um super-herói desses bem, sei lá, né? Alguém chega lá pro Thor, né? Fala, seu babaca, sai daqui. Pô, eu vou te dar uma porrada, tu vai parar longe, né? Ele era muito forte. Ele mata todo mundo. E sai andando, continua como nada. Para ele, aquilo foi um incidente. Me insultaram, eu defendi minha honra. Continua andando. Puto, né? Por que levou esses caras a me insultarem assim? Ganharam, ganharam aquilo que mereciam. Até aqui nós fomos? Bom, passa um pouco, ele anda mais um tempo e vai se aproximando de Tebas, mas se aproximando aos círculos, ele não quer ir para Tebas. Ele vai dando voltas, e quem que ele encontra no caminho? A esfinge. A desgraçada da esfinge que ninguém conseguia vencer. Ele se assusta com aquela história e a esfinge propõe a ele um enigma: decifra-me ou eu te devoro. E o Édipo decifra o enigma. O enigma que conta a história é, né, o que é, e de manhã anda com quatro patas, ao meio-dia anda sobre duas patas, e no entardecer anda sobre três patas. O Édipo medita e responde: é o homem. E a esfinge, ela, como prometido, ela pula do precipício, né? Ela numa passagem, ela pula do precipício porque se alguém decifrasse, ela se própria acabaria consigo. Então ele desvenda o enigma da esfinge. É o homem porque de manhã ele engatinha, de manhã é na primeira fase da vida ele engatinha, na segunda fase da vida ele anda sobre os dois pés e ao entardecer, na velhice, ele anda com a bengala. Ele matou a charada. E aí o que acontece? Ele entra, sem querer, em Tebas, como aquele que desvendou o enigma da esfinge. Então, ele é aclamado, o povo vê nele justamente assim, nossa, exatamente agora que nós estamos na maior calamidade, o nosso rei morto, com tantos males assolando a nossa cidade, e essa esfinge, e você chega como nosso salvador. Ele olha para Jocasta, que era mais velha que ele, mas uma nobre, né? As mulheres nobres se casavam muito jovem. A Jocasta, apesar de mais velha que ele, era uma mulher bonita, atraente. Ele olha e fala: tudo bem, eu topo me casar com essa aí, né? Tomava banho em leite de cabra também, a pele bonita, tudo bonitinho, vale a pena. E ele ganha o cetro da cidade e se torna rei de Tebas. E Tebas é próspera sob o governo de Édipo durante um bom tempo. As pessoas o amam, o veneram, ele é o rei sábio. Ele tem 4 filhos com Jocasta: Antígona, Ismene, Polinices e Etéocles. São 4 filhos: Antígona, Ismene, Polinices e Etéocles. E eles vivem bem. Tem a pergunta da Laura aqui, deixa eu ver aqui.
Mais ou menos. A Laura está dizendo que ser rei na Grécia era a coisa mais fácil. Mais ou menos. O trono é que era difícil, né? É verdade. Mas ele teve que passar pela esfinge. Bom, mas olha que loucura. Ele nasce e é condenado à morte. De morte, ele vira príncipe. Olha que loucura. Isso que os gregos chamam na tragédia de reviravolta, a inversão do destino. O destino. Ele nasce como um príncipe de Tebas. Ora, de príncipe, ele é condenado à morte antes mesmo de falar. De condenado à morte, ele vira príncipe de Corinto. Olha que loucura, a ordem, né? Ele era o mais azarado de todos, foi condenado à morte, criança. De repente, ele é o mais sortudo, virou príncipe de Corinto. De repente, ele é o mais desgraçado, ele vira um mendigo andarilho. Um andarilho. E é por isso que o pai dele, que é quem estava na carruagem, lembra da carruagem que ele matou todo mundo? Era o pai dele que ele matou. Na hora que ele vira um andarilho, ele não vira um príncipe de Corinto. Ele vira um sujeito que não toma banho faz tempo, que está andando faz tempo, com as roupas puídas de poeira, de sol. Eles não viram lá o príncipe de Corinto, eles viram um andarilho. De andarilho, ele vira rei de novo. Olha como é a vida dele, né? Príncipe, nada. Príncipe, mendigo andarilho. Mendigo andarilho, rei. É assim, um dia eu sou um rei, um dia eu sou ninguém. Né? Um dia eu sou solitário, outro dia eu sou o dono da cidade. Bom, e aí nós chegamos a este momento em que ele está na cidade. E chega Tiresias. Lembra que nós paramos aí? Chega Tiresias para conversar com ele. E aí eu queria ler com vocês aqui. Deixa eu pôr para vocês, para a gente ver junto. O diálogo deles é maravilhoso. Apareceu sim. Vamos ver se a gente consegue ler junto aqui, né? Se tiver chato, vocês vão me falando aí. Então, está aqui o Tiresias chegou. Olha o que ele diz. Eu vou lendo aqui com vocês, tá? Está difícil. Eu estou usando a tradução do professor Trajano, que é difícil. Terrível o saber, se ao sabedor é ineficaz. Quer dizer, terrível é você saber das coisas se você não pode fazer nada com isso. Isso não te dá nenhum poder, né? Você só sabe. Sofre mais quem sabe mais, né? Ele está dizendo. Embora ciente disso, eu me descuidei. Jamais teria vindo, né? Mesmo sabendo que disso tudo, eu não fui cuidadoso, porque eu não deveria ter vindo aqui. E o Édipo é assustado, nossa, né? O que ocorreu? Por que chega sem nenhum ânimo aqui, né, em Tebas, né? Te chamamos porque você é o Tiresias, você é o sacerdote do Apolo, né? Ele já havia feito, não está aqui no texto, uma longa homenagem ao Tiresias. Ó, Tiresias, que bom que você chegou, conta tudo para nós. É o que ele responde. Ó, como é terrível a gente ser sábio quando a sabedoria não nos ajuda, né? Aí o Tiresias diz, deixa que eu volte, cada qual sopese o próprio fardo. Crê, será melhor assim, né? Cada um que fique com o seu fardo. Não vamos. Aí o Édipo diz: renega as normas, desamor revelas pelo país natal, pela cidade natal, com essa fala estéril, né, com essas palavras que não geram nada, que não levam a lugar nenhum. O Tiresias diz: os sons que emite são inoportunos. Não quero padecer da mesma sorte. Qual sorte? De dizer palavras inoportunas. Ou seja, você está dizendo palavras vãs, inoportunas, elas não cabem aqui. Eu não quero padecer da mesma sorte. E o Édipo, se sabes, não partas, né? Não vá embora, pelos deuses. Foi suplicante desse Pan, quer dizer, todo mundo, né? Todo mundo suplicante, nos prostramos diante de vós. Nós estamos fazendo a súplica para você, lembra? A súplica é sagrada. Aí o que diz o Tiresias? Pois todos ignorais. Ou seja, vocês estão fazendo que vocês ignoram o que aconteceu aqui. O meu pesar
porque ele sabe, não apresentarei, expondo o teu pesar, Édipo. Veja, do ponto de vista do Édipo, ele está ficando puto, né? Meu, o que é esse cara? Fui lá, chamei, convidei, ó, Tiresias, você que é o cara, né? Você que é o sábio, nos ajuda aqui. E ele chega dizendo essas coisas meio sem rumo. Édipo sabe que os videntes eles falam por enigmas. Ele está achando muito sem rumo essa conversa. E ele vai, será que eu estou entendendo bem? Você sabendo se cala, né? Calas. Planeja nos trair, destruir a cidade, destruir a polis. E o Tiresias, o meu sofrer não quero, nem o teu. Inútil prolongar teu questionário. Seu miserável mor, seu maior miserável, não falarás? Até uma pedra encolerizas, né? Você é capaz de deixar nervoso até uma pedra. Ficas assim empedernido, irredutível, né? Ficas assim, né? Sem, é, sem dar brechas para nada, né? Irredutível. Ó, oh, o meu temperamento você recrimina por ignorar o que habita em ti. Como que eu posso manter-me calmo se ouço palavras que a cidade desonram? E o Tiresias, mesmo que eu silencie, os fatos falam. É bonito isso, hein? Mesmo que eu silencie, os fatos falam. E o Édipo, um bom motivo para não calares. Se os fatos vão falar por si, fala de uma vez. Não, nada acrescentarei. O coração inflama com a tua fúria, se você quiser, né? Se você quiser, inflama o teu coração aí com a tua fúria, mas eu não vou falar nada. Aí o Édipo perde a compostura e diz: ah, já nada mais está implícito, ou seja, tudo está explícito. Motiva-me a fúria. Arquitetaste o assassinato, melhor, o cometeste, embora com as mãos de outro. Se pudesses ver, lembra que ele é cego, né? Diria ser obra de um autor somente, ou seja, eu estou desconfiando que o assassino foi você, então. Aliás, se não fosse você cego, eu diria que você mesma que fez o crime. Aí o que o Tilésia diz, verdade? Pois então assume os termos do teu comunicado. Olha o que ele diz para ele. Então, assume as palavras, assume para você as palavras que você está dizendo para mim. Ou seja, você que cometeu o crime. De hoje em diante, tá bom de aqui errar, né? De hoje em diante, não fales mais comigo, nem com outrem. Não fale mais comigo, nem com ninguém. Pois com teu miasma, ou seja, com o teu erro, né, com a tua mancha, contamina Tebas. Espera aí que eu fiz coisa errada aqui. Voltei. Oh, o Édipo está ficando mais puto. O despudor motiva tua arenga, né? Tuas palavras sem rumo. Acaso acreditas, né? Crês poder fugir das consequências, né? Crês fugir das consequências? Sim, pois me nutre o vero, a própria aletheia. Ou seja, sim, porque eu estou dizendo a verdade, a própria verdade, né? A própria aletheia. Lembra da aletheia que nós falamos? E quem te instruiu, inepto para o augúrio? Né? Quem te instruiu a falar assim? Você que não tem aptidão para fazer augúrios, né? Ele está questionando a capacidade do Tiresias. Tu mesmo, ao pressionar a minha fala, e fala, assim eu me elucido. Ele está ficando bravo, Edna. Não compreendes ou queres testar-me? Minto se digo ter certeza, né? Se eu disser que eu estou compreendendo, eu minto. Fala de uma vez, aclara. Afirmo que és o matador buscado. Aí ele fica puto, né? Afirmo que és o matador, o assassino que busca. 2 vezes me insultaste, né? Pagarás caro por isso, mas vai pagar caro por isso. Pagas caro.
Devo seguir e saturar tua cólera ao bel prazer, pois nulo é o vanilóquio. Vanilóquio é falar em vão, lóquio é falar em vão. Pois nulo é você ficar aí falando em vão. Te uniu aos teus inadvertidamente. Direi, um elo torpe, o mal não vês. Ou seja, você se juntou aos teus, aqui aos teus parentes, pode se entender a tua cidade, inadvertidamente. Um elo torpe. Qual é o elo torpe? Você casou com a tua mãe, você é pai de teus irmãos, você matou teu pai e o mal não vês. Ah, não, insiste nisso e crês na impunidade. Você está me, né? Você tá me acusando na frente das pessoas e crês que ficará impune, né? Se houver, na verdade, no verbo é sempre na verdade. Se houver, na verdade, um mínimo de força, sim, ele crê que vai ficar impuro. E tem para os demais, a ti não tem, pois é cego na mente, ouvido e vista. Aqui ele pegou pesado. Em grego isso é lindo. Aula que vem eu mostro para vocês. O verso em grego aqui é lindo, porque parece o som de um tambor. Pois é cegos da mente, dos olhos e dos ouvidos. Né? Você não é só cego, você é cego da mente. Você não é só cego dos olhos, mas também da mente e dos ouvidos. Você não está escutando o que eu estou falando e não está entendendo o que eu estou falando. Tiresias diz, triste, descarregar em outro injúrias que o mundo em breve vai te proferir. Olha o que ele está dizendo. Você está falando de mim, algo que o mundo em breve vai proferir para ti. Te nutre Nix à noite. Lembra da nossa deusa da noite? Nix. Você é nutrido por Nix. És incapaz de fazer mal a quem com luz convive. Ou seja, ele está dizendo que ele, Édipo, é da luz e ele, Tiresias, é da noite. Se você quiser fazer uma imagem mais forte, põe trevas aí, né? Te nutre as trevas, né? Você não pode fazer mal a mim. Não cabe a minha moira sobre ti cair. De fato, Apolo cuida e basta. Aí ele vai acusar o tio dele, o Creonte. Ele vai acusar o tio dele. Ah, o Creonte armou o ardil ou é obra tua? Teu mal provém de ti e não de Creonte. Creonte é um jeito de falar Creonte também. São duas possibilidades. E aí o Édipo faz um discurso longo. Riqueza, reino, engenho, ultra-engenhoso conduzem a um viver pluriinvejado. Né? Ele está dizendo, ó, eu tenho riqueza, sou rei e eu sou ultra-engenhoso, porque ele desvendou o enigma da esfinge. Mas isso conduz a uma vida muito invejada. Quanto rancor se fixa em torno a vós? A polis concedeu-me, a mim, Édipo, o dom do reino. Sem meu empenho, o pôs em minhas mãos. Ou seja, eu nunca pretendi ser rei, mas ela me deu. E o leal Creonte, amigo desde o início, cozinhava o plano sórdido em surdina, sócio do mago nessa mega trama, sócio de Tiresias nessa mega trama. Então, ele está dizendo aqui que o Creonte e o Tiresias estão juntos para derrubá-lo. Do charlatão manhoso, de olho no regalo das propinas, bate cego. Então, ele está xingando, você é um charlatão manhoso, que só tem olho para os presentes, para o dinheiro, para as propinas. Bate cego. Está dizendo assim, você é alguém que vê o futuro, mas é cego, né? Você não vê nada. Onde imperam teus mânticos domínios, né? O mântico aqui é de arte adivinhatória. Por que negaste auxílio ao povo quando a esfinge, cadela de Rapsódias, né, quando vivia entre vocês aqui a esfinge? Ora, se você é tão sábio, por que não foi você que venceu a esfinge?
Ele tá batendo aqui no Tiresias de todo jeito. Seu charlatão, você está querendo o trono, você é um falsário. Cadê? Se você era tão bom assim, por que você não desafiou a esfinge? Não de um desviado a solução do enigma dependia. Quem é o desviado? O Édipo, né? Não de mim, o desviado dos caminhos dependia a solução, mas de um profeta. E ficou claro, ficou patente. Nem as aves, nem os deuses te inspiram. E eu cheguei, dei cabo dela, eu, alguém sem crédito, eu, Édipo, vali-me do pensar e não dos pássaros. E aqui ele está na Grécia, havia um debate muito grande já nessa época entre a razão e a religião. E ele está dizendo, eu desvendei o enigma com o meu pensamento. Não foi com o auxílio de nenhuma dom divino, ficar olhando as aves no céu e interpretando. Né? A mim pretendes expulsar agora, sonhando ser, né, secundar Creon no cargo, ou seja, sonhando ser o braço direito de Creon no cargo do rei, porque antes de Édipo chegar, Creonte era o rei regente. Então ele está supondo que o Creonte quer tirar o trono dele de novo. Lamentareis muito o querer purgar a polis. Não fosses na aparência um ser decrépito, conhecerias sofrendo os teus projetos. Ou seja, se você não fosse já um homem de idade, velho, decrépito, você ia conhecer a minha fúria agora, eu ia te espancar agora, na frente de todo mundo. Né? E o coro, aí entra o coro da cidade. Segundo nos figura, rei, a cólera inspira os dois pronunciamentos. Nós não carecemos disso. Eis nosso escopo, solucionar o vaticínio délfico, ou seja, solucionar o problema que o oráculo de Delfos tinha. Ora, parece que ele está falando para nós aqui, né? Ficar nessa oposição entre você e ele não nos ajuda a resolver o problema da Covid, né? Ficar sabendo quem é melhor, quem é pior, não nos ajuda. Aí o Tiresias diz, está no fim, tá? És rei, é lindo isso, mas nós nos igualamos nisto. Nossas palavras pesam igualmente. Você pode ser rei, meu querido, mas as nossas palavras pesam igualmente. Reclamo o meu poder, não sou teu servo, sirvo a Apolo e independo de Creon. Não tem nada a ver com Creon. Falo, pois meu olhar opaco humilhas. Dotado de visão, você não vês o mal. Tu não vês teu mal. Com quem moras, em que lugar habitas. De onde vens? Sabe ter o horror dos teus, desses que a terra encobre ou sobrevivem? Terror nos pés. Olha, ele está falando dos pés. A maldição te expulsa daqui. Mater paterna, açoite duplo. A maldição de pai e mãe, mater e pater. A maldição mater paterna te expulsa daqui. Terror nos seus pés, né? Você está sempre andando, está sempre fugindo. Açoite duplo. E a ortovisão, ou seja, a visão correta, orto significa reta visão, de agora, então, se entreva, ou seja, a visão clara agora fica nublada, fica em trevas. O golfo e montanha do Cíteron, a sinfonia de teus gritos não ecoará. Quando saibas de tuas núpcias, né? Quando souberes com quem você está casado, porto inóspito, isso aqui está errado, ao fim de um navegar tranquilo, né? Que lugar não vai ecoar os teus gritos quando você souber com quem você está casado, um porto inóspito, né? Um lugar onde você botou tua embarcação, mas te é inóspito. Nem suspeitas da desgraça que atingirá a ti como a teus filhos. A chincalha Creon
e cada som que pronuncio, ninguém conhecerá um desmoronamento pior que o teu. Ninguém conhecerá uma queda pior que a tua. E o Édipo, né? Ouvir o que ele diz é insuportável. Vai para o inferno, tome, vá de retro à tua morada e deixa o meu palácio. Se vim, foi por ter sido convocado. Não poderia prever as tuas sandices. Por isso me apressei em te chamar. Né? Não poderia prever que você ia dizer tanta abobrinha. Somos quem somos. Te pareço tolo, mas a teus pais, alguém bem ponderado. Aí ele ficou louco. Ele diz, olha, eu te pareço tolo, mas para os teus pais, eu era um homem bem ponderado. Quem? Espera. Quem são meus genitores? Como assim você conhece meus pais? Meus pais estão lá em Corinto, caramba. Como assim eu parecer aos teus pais ponderados? Quem são meus genitores? Por acaso você sabe? O dia de hoje te expõe à luz e te anula. Olha, o dia de hoje te dá a luz e te anula ao mesmo tempo. Ou seja, no dia de hoje você saberá quem é e, ao mesmo tempo, não quererá ser. Falas de modo obscuro e por enigmas. Ora, não és o mestre das decifrações de enigmas, Édipo? Você não é o tal que decifra enigmas? Verás o meu valor naquilo que me insultas. Provém tua perdição dessa aventura. Ou seja, a tua perdição vem disso, de decifrar enigmas. Pouco me importa, eu salvei a polis e eu me retiro. Vem me guiar, menino. Ele chama um menino que sempre leva o cego, né? Um servo. Será melhor assim, pois aos meus pés me estorvas. Eu recupero a paz com a tua ausência. Irei, mas antes digo o que me trouxe. Teu senho nada pode contra mim. Senho é isso aqui, né? Ó, ficar frangindo o senho, tua cara feia. Ele está dizendo, tua cara feia, teu senho, né, franzido, nada pode contra mim. Aquele cujo paradeiro indagas, ou seja, aquele que você está procurando pela morte de Laio, aos quatro cantos vociferando, aqui se encontra, bem aqui se encontra, ido e havido como homem forasteiro, ou seja, tomado como um homem forasteiro, irá se revelar um tebano autêntico. Ou seja, aquele que apareceu aqui como um forasteiro, quem é? O Édipo, vai se revelar como um tebano autêntico, um triste fato. Cego, embora ele hoje veja. Ou seja, ele está dizendo, Édipo, você é cego. Quem é esse que vai se revelar? É esse que eu estou dizendo. Ele é cego, embora ele hoje veja. Mendigo, ex-rico, incerto em seu cetro, em terra estrangeira adentrará. E então nós o veremos pai e irmão dos próprios filhos. No que toca à mãe, dela será o marido. Olha, voltou. Cego e mendigo você ficará, incerto em seu cetro, em terra estrangeira, ou seja, você vai vagar pelas terras estrangeiras. E então nós o veremos, pai e irmão dos próprios filhos. No que toca à mãe, dela será o marido. E quanto ao pai, sócio no leito, além de seu algoz. No passo, ou seja, no teu palácio, pensa a tua conclusão, se for que eu minto, diz falso profeta. Desculpa a leitura longa, tá? Mas essa leitura é importante também. Eu vou deixar esse texto para vocês. Eu acho maravilhosa essa história. Mas não é bonito? Ele está dizendo com o Tiresias, ele está dizendo assim, olha,
Eu te chamei aqui para tudo isso e você está dizendo tudo isso. O que acontece agora? O Édipo sai dessa conversa puto. Ele entra no palácio chutando as portas. E a Jocasta, sua mãe, sua mulher, ó, ato falho, ela chega para ele e diz: Édipo, o que te aconteceu? Aí ele conta tudo o que aconteceu e acusa o Creonte. E a Jocasta diz para ele: olha, esses adivinhos, esses oráculos, eles são falhos. Eles nem sempre acertam. Não fique de cabeça quente com Tiresias. Eu mesma, aí ela quer contar uma história, essa peça é maravilhosa por isso. Ela quer contar uma história para acalmar o coração dele. Ela diz: eu mesma tinha, né, vivi isso. Os deuses tinham dito que o meu marido morreria pelas mãos de seu filho. E ele morreu assassinado por bandidos na estrada, onde o caminho se bifurca. Então, os deuses erraram. Mas quando ela disse, ele foi assassinado na estrada, na onde os caminhos se bifurcam, Édipo fica, como assim? Como é que é esse caminho? Ah, é um caminho assim. Não, mas eu matei uma pessoa nesse caminho. Será que fui eu que matei o rei? Como é que era? O mistério? Não, não, fica tranquilo. Quem voltou, um dos servos se safou e nos confessou que o rei foi morto por bandidos. Era um bando e não um homem só. Mas ele não fica confortável. Ele fala: manda chamar esse homem. E aí eles vão mandar chamar esse servo. Cadê este servo? Ele ainda vive? Vive afastado de Tebas, ele mora numa casinha, né, longe, numa fazendinha. Manda chamar esse homem, eu quero falar com ele. E enquanto ele está esperando, chega um mensageiro de Corinto. Vocês estão lembrados de Corinto? Terra dele? Já corria a notícia que ele estava em Tebas, que ele virou rei de Tebas e tal. Chegou um mensageiro de Corinto. O mensageiro chega com uma notícia triste. Ele fala: Édipo, tem uma notícia muito triste. O teu pai morreu. E o Édipo fica muito feliz. E todo mundo se assusta. Como assim? Estou te dando a notícia triste e você se alegra? Sim, me alegro, porque isso comprova que os oráculos estão errados. O oráculo havia me dito que eu mataria o meu pai. E se o meu pai morreu de morte natural, é porque os oráculos erram. Então ele fica feliz com a notícia. E ele diz: ora, então retorna a Corinto, que o povo pede que você assuma o rei no lugar de seu pai, que você se torne rei. Ele diz: não, não posso. Ainda pesa sobre mim a segunda parte do oráculo. O oráculo dizia que eu desposaria minha mãe, e eu ainda temo os deuses. E o mensageiro agora vai dar uma notícia boa. Lembra? Ele deu uma notícia ruim, ele achou que ela foi boa. Agora ele vai dar: se é isso que te causa problema, então eu vou te revelar algo que você não sabe. Tua mãe não é tua mãe verdadeira, ela é tua mãe adotiva, todos sabem disso. Ela achou que dizendo isso, ele achou que dizendo isso, Édipo ficaria calmo. Puxa vida, então eu estou livre. Édipo fica louco, porque ele fala: não, como assim? Se ela não é minha mãe, quem é minha mãe? Quem sou eu? E ele conta: não, você foi dado ao rei pela mão dos pastores, e dizem ter te recebido no Monte Citeron, da mão de um servo. Ao Jocasta escuta essa história, fica transtornada. E ela começa a dizer para o Édipo: para de indagar o teu paradeiro, não queira saber mais, saber demais não é bom. E ele fica bravo com a Jocasta, porque ele acha que a Jocasta está com medo de descobrir que ele não é nobre, que ele é um homem comum. Que ela está preocupada com o sangue, né? com a nobreza. Se ele não é o príncipe de Corinto, ele é um homem qualquer. E ele fica bravo com ela. Mas a Jocasta está entendendo tudo o que aconteceu. Ela quer negar. E nisso chega o homem que foram buscar. E o Édipo pergunta: tu diz o que você viu? Ele fala: eu não posso. Por que não? Se eu disser, você vai me matar.
Não, ao contrário, se você não disser que eu vou te matar. E aí ele começa a dizer: de fato, o rei não morreu pela mão de bandidos. Ele morreu pela mão de um único homem. E quem é este homem? És tu que está na minha frente. E por que você nunca o disse? Porque no momento em que eu te vi, eu olhei para os teus pés e vi a cicatriz. E eu reconheci que eras o filho do rei. E fugi, porque o rei tinha me pedido para eu acabar com a tua vida, para eu te matar. E eu não cumpri a ordem do rei. Naquele momento eu temi, porque eu não cumpri a ordem do rei e eu fugi para longe. E nunca mais voltei a Tebas. Morei fora da cidade esse tempo todo, porque eu sabia que aquilo era a profecia se cumprindo. E o Édipo fica transtornado, porque ele descobre quem ele é, mas ele descobre também tudo que ele não é. E ele faz um gesto muito cruel. Ele enxerga a luz, lembra da fala do Tiresias, por isso eu fiz questão de ler com vocês. Ele enxerga a luz, mas ele não suporta ver a luz. Ele pega os broches da roupa, arranca e enfia nos olhos e se cega. Ele fura os seus 2 olhos, porque ele não aguenta ver a realidade. Lembra que o Tiresias disse que ele ficaria cego? Ele hoje você enxerga, mas você será cego e mendigo. E ele é expulso da cidade, cego. Então ele ganha uma varinha na mão e ele vai andar expulso da cidade. E nenhuma cidade quer recebê-lo porque ele é a origem de um grande mal. Ele é visto como um homem que é impuro, porque ele cometeu os crimes que cometeu. A Jocasta se enforca nas próprias roupas, ela entra dentro da casa e se enforca. A Antígona vai ajudar o pai a andar por aí, ela não deixa o pai sozinho, ela vai acompanhar o pai até ele morrer. Os irmãos são muito jovens, Creonte assume o trono por um tempo, até que os irmãos se tornem adultos o suficiente para reivindicar o trono. E assim termina a história de Édipo. Lembra da esfinge? O que o Édipo diz? Que anda com 4 patas de manhã, com 2 ao meio-dia e com 3 ao entardecer. Que era o homem. E está certo. Mas qual homem? O que ele não sabia? Que o melhor exemplo daquilo era ele próprio. Ele engatinhou mais que todos, ele perambulou mais que todos, e agora, cego, ele anda com uma bengala pelo mundo sem parar, sem ter lugar de pouso. Então, na verdade, ele não descobriu a ele próprio, ele descobriu o homem em geral. O pensamento descobre o geral, mas não descobre o particular. E aí eu pergunto para vocês, e já acaba nossa aula hoje, infelizmente, a gente passou o tempo aqui, mas eu tinha um monte de perguntas. Édipo é culpado? Vamos ficar com essa coisa para a gente continuar na próxima vez? Até que ponto o Édipo é culpado? Ele é uma desgraça para a cidade. Até que ponto ele é culpado? Ele é vítima ou autor do destino? É a pergunta da Laurinha da aula passada. E qual é o mal? Se você fosse um advogado para julgar o Édipo, como é que a gente julgaria o Édipo? Porque ele é um homem bom, assim, ele está tentando o melhor, mas ele faz uma desgraça. E é isso que nós temos que meditar um pouco sobre essa história. E vamos deixar essa história cozinhar na nossa cabeça para a gente depois discutir ela da próxima vez.